Vamos reescrever agora a definição de limite. Limite de f de x para x tendendo a é igual a L equivale a para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, de tal forma que se zero é menor do que o valor absoluto de x menos a, menor que delta, então o valor absoluto de f de x menos L é obrigatoriamente menor que epsilon. Vamos demonstrar agora que limite de x tendendo a da função constante c é igual à própria constante c. Então, para todo epsilon positivo, precisamos de um delta adequado, ok? Vamos escolher para qualquer epsilon delta igual a 3. Nesse caso, o valor absoluto de x menos c, estando entre 0 e 3, f de x continua sendo c. E, portanto, o valor absoluto de f de x menos c é 0, que é menor que qualquer epsilon positivo. Em seguida, vamos demonstrar que o limite de x tendendo a da função f de x igual a x é igual a a. Então, para todo epsilon positivo, precisamos de um delta adequado. Dado um determinado valor para epsilon, vamos escolher sempre delta igual a epsilon aqui. Nesse caso, o valor absoluto de x menos a sendo menor que delta, também é menor que epsilon, já que delta é igual a epsilon. Como f de x é igual a x, então o valor absoluto de f de x menos a é menor que epsilon. Finalmente, temos caracterizada a definição de limite com o limite sendo a. Vamos demonstrar agora que, contanto que existe o limite para as funções f e g, o limite da soma de duas funções é igual à soma de cada um dos limites. Em outras palavras, o limite da soma é igual à soma dos limites. Vamos chamar o limite de f para x tendendo a de L1 e o limite de g para x tendendo a de L2. Vamos colocar essa informação embaixo para dar mais espaço, tá bom? E separar a tela para a nossa demonstração. Considerando que o limite de f de x para x tendendo a é igual a L1, temos que para todo epsilon 1 escolhido haverá um delta 1 maior que zero, tal que estando o valor absoluto de x menos a entre 0 e delta 1, então o valor absoluto de fx menos L1 é menor que epsilon 1. Além disso, considerando que o limite de g de x para x tendendo a é igual a L2, temos que para todo epsilon 2 escolhido haverá um delta 2 maior que zero, tal que estando o valor absoluto de x menos a entre 0 e delta 2, então o valor absoluto de g de x menos L2 é menor que epsilon 2. Vamos escolher o delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, porque assim teremos as duas propriedades valendo, tá bom? E também, como todo epsilon maior que zero é permitido, vamos escolher tanto epsilon 1 e epsilon 2 como sendo epsilon dividido por 2. Dessa forma, escolhendo o delta apontado, tanto o valor absoluto de f de x menos L1 quanto o de g de x menos L2 são inferiores a epsilon sobre 2. Vamos analisar o valor absoluto de f de x mais g de x menos L1 mais L2, que rearranjando os termos é valor absoluto de f de x menos L1 mais g de x menos L2. Usando a desigualdade triangular, temos que isso é inferior ou igual ao valor absoluto de f de x menos L1 mais o valor absoluto de g de x menos L2. Mas ambos os termos são inferiores a epsilon sobre 2. Portanto, somados, são inferiores a epsilon. Veja o que está sendo sublinhado em laranja. Para qualquer epsilon positivo, escolhendo delta apropriadamente, vamos ter que o valor absoluto de f mais g de x menos L1 mais L2 é menor do que epsilon, o que caracteriza a definição de limite para x tendendo a de f de x mais g de x sendo igual a L1 mais L2. Vamos ver agora que o limite de uma constante não nula multiplicada por uma função é igual à constante multiplicada pelo limite da função. Claro, existindo o limite da função, tá certo? Observe que para c igual a zero, a função vira uma constante. Já tratamos esse caso. Vamos descrever aqui embaixo que o limite da função para x tendendo a é igual a L. E aqui vamos escolher um delta linha, tal que para todo epsilon maior que zero, o valor absoluto de x menos a estando entre 0 e delta linha vai nos fornecer valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon sobre o valor absoluto de c. Mas nesse caso, multiplicando ambos os lados pelo valor absoluto de c, ficamos com o valor absoluto de c multiplicado pelo valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon. Lembrando que o valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B
é igual ao valor absoluto de A vezes B. Temos então que o valor absoluto de C vezes f de x menos C vezes L é menor do que epsilon. Veja o que está sendo sublinhado em laranja. Para todo epsilon positivo, temos delta', tal que estando o valor absoluto de x menos A entre 0 e delta', vamos ter que o valor absoluto de C vezes f de x menos C vezes L é menor que epsilon, correspondendo à definição de limite para x tendendo a A de C vezes f de x sendo igual a C vezes L. Vamos demonstrar agora que, contanto que existe o limite para as funções f e g, o limite do produto de duas funções é igual ao produto de cada um dos limites. Em outras palavras, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Vamos chamar o limite de f para x tendendo a A de L1 e o limite de g para x tendendo a A de L2. Primeiro, observe que o limite de x tendendo a A de f de x menos L1 é igual ao limite de x tendendo a A de f de x mais limite de x tendendo a A de menos L1. E então, como o limite de uma constante é a própria constante, ficamos com L1 menos L1, que é igual a zero. Portanto, o limite de x tendendo a A de f de x menos L1 é igual a zero. Analogamente, para o limite de x tendendo a A de g de x menos L2, vamos ter zero. O que está escrito é equivalente a dizer que vamos encontrar delta1 e delta2, tais que, para todo epsilon positivo, o valor absoluto de f de x menos L1 é menor que raiz de epsilon e o valor absoluto de g de x menos L2 é menor que raiz de epsilon. Lembre que na definição de limite é permitido escolher qualquer epsilon positivo, inclusive raiz de epsilon. Se a gente escolher delta como sendo o mínimo entre delta1 e delta2, vamos ter as duas sentenças acima válidas simultaneamente. E nesse caso, fazendo o produto das duas linhas, vamos ter que o valor absoluto de f de x menos L1 vezes o valor absoluto de g de x menos L2 é menor que raiz de epsilon vezes raiz de epsilon, que é igual a epsilon. Lembrando que o valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B é igual ao valor absoluto de A vezes B. Então, temos que o valor absoluto de f de x menos L1 vezes g de x menos L2 é menor que epsilon, o que é equivalente a valor absoluto de f de x menos L1 vezes g de x menos L2, tudo isso menos zero, certo? O valor absoluto disso é menor do que epsilon. Veja o que está em laranja agora, tá bom? Escrevemos que para todo epsilon maior que zero, estando o valor absoluto de x menos a entre 0 e delta, vamos ter que o valor absoluto de f de x menos L1 vezes g de x menos L2 menos 0 é menor que epsilon. Isso equivale a dizer que o limite de f de x menos L1 vezes g de x menos L2 para x tendendo a A é igual a zero. Desenvolvendo, ficamos com o limite de f de x vezes g de x menos L1 vezes g de x menos L2 vezes f de x mais L1 vezes L2 é igual a zero. Utilizando a regra de limite da soma é igual à soma dos limites que demonstramos, podemos tratar cada termo e em seguida somar. O primeiro fica limite de x tendendo a A do produto de f com g. O segundo, usando a regra do limite do produto entre constante e função, fica L1 vezes L2. Da mesma forma, o terceiro fica L2 vezes L1. E o quarto, usando a regra do limite da constante, fica L1 vezes L2. Assim, usando um pouquinho de manipulação algébrica, ficamos com o limite do produto é igual ao produto dos limites. Vamos ver agora aqui, considerando que o limite de g de x para x tendendo a A é L2 e é diferente de zero, então se g de x for diferente de zero em I, o intervalo de interesse, então o limite de 1 sobre g de x é igual a 1 sobre L2. Reescrevendo então a definição de limite para g de x, ficamos com o limite de g de x para x tendendo a A é igual a L2, equivale a para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, de tal forma que se zero é menor do que o valor absoluto de x menos A, que é menor do que delta, implica que o valor absoluto de g de x menos L2 é menor do que epsilon, obrigatoriamente. Isso valendo, já que qualquer epsilon maior que zero é permitido, podemos escolher, por exemplo, delta1, tal que zero é menor do que o valor absoluto de x menos A, que é menor do que delta1, implica o valor absoluto de g de x menos L2 é menor do que o valor absoluto de L2 dividido por 2. E também podemos escolher delta2, tal que
0 menor do que o valor absoluto de x menos a menor que Δ2 implica que o valor absoluto de g de x menos L2 é menor do que epsilon vezes o valor absoluto de L2 ao quadrado sobre 2. Então, olhando para a sentença em azul claro, o valor absoluto de L2 é igual ao valor absoluto de L2 menos g de x mais g de x, já que g de x menos g de x é igual a zero, tudo permitido. Agora, usando a desigualdade triangular, ficamos com o valor absoluto de L2 menos g de x mais g de x é menor ou igual ao valor absoluto de L2 menos g de x mais o valor absoluto de g de x. Como o valor absoluto de menos a é igual ao valor absoluto de a gente pode permutar a ordem do g de x e menos L2 permanecendo com o menor ou igual, tá bom? E então, reescrevendo, ficamos com o valor absoluto de L2 é menor ou igual ao valor absoluto de g de x menos L2 mais o valor absoluto de g de x. Mas usando o fato de que para o Δ1 o valor absoluto de g de x menos L2 é menor que o valor absoluto de L2 sobre 2, podemos escrever o valor absoluto de L2 é menor ou igual que o valor absoluto de g de x menos L2 mais o valor absoluto de g de x, que é menor do que o valor absoluto de L2 sobre 2 mais o valor absoluto de g de x. Assim, com um pouco de manipulação algébrica, e lembrando que L2 é diferente de zero e g de x é diferente de zero no intervalo de interesse também, ficamos com o valor absoluto de 1 sobre g de x é menor do que 2 sobre L2. Agora, com as condições adequadas de g de x e L2, vamos escrever o valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 e escolher δ igual ao mínimo entre Δ1 e Δ2 para que tenhamos as sentenças 1 e 2 válidas simultaneamente. O valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 é igual ao valor absoluto de L2 menos g de x sobre g de x vezes L2. Como o valor absoluto de AB é igual ao valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B, temos que o valor absoluto de L2 menos g de x sobre g de x vezes L2 é igual ao valor absoluto de 1 sobre g de x vezes o valor absoluto de 1 sobre L2 vezes o valor absoluto de g de x menos L2. Graças à escolha do delta, podemos substituir as expressões para ficar com a desigualdade. Valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 menor que 2 sobre o valor absoluto de L2 vezes 1 sobre o valor absoluto de L2 vezes epsilon vezes o valor absoluto de L2 ao quadrado sobre 2. Cortando o 2 e o L2, tá bom? Em cima e embaixo, ficamos com o valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 é menor que epsilon. Ou seja, para todo epsilon maior do que zero, temos delta, tal que zero menor do que o valor absoluto de x menos a, que é menor do que delta, implica automaticamente o valor absoluto de 1 sobre g de x menos 1 sobre L2 menor que epsilon. Essa é a definição de limite de 1 sobre g de x para x tendendo a A, sendo igual a 1 sobre L2. Agora, adicionalmente, considere f de x com limite de x tendendo a A igual a L1. Permanecendo as condições de g de x sendo diferente de zero no intervalo de interesse, assim como L2 sendo diferente de zero também, usando a regra do produto no limite de f de x sobre g de x para x tendendo a A, ficamos com o limite de f de x sobre g de x para x tendendo a A é igual ao limite de f de x para x tendendo a A vezes limite de 1 sobre g de x para x tendendo a A, que é L1 sobre L2. Logo, dadas as condições adequadas para g, o limite da divisão também é a divisão dos limites. Vamos começar essa seção com o seguinte resultado. Se limite de x tendendo a A de f de x for L1 e o limite de x tendendo a A de g de x for L2, caso f de x seja sempre menor ou igual a g de x no intervalo de interesse, então L1 tem que ser menor ou igual a L2. Para chegarmos nessa conclusão, vamos usar a demonstração por contradição. Suponha que L1 é maior que L2. Vamos avaliar o limite de g de x menos f de x para x tendendo a A. Limite de g de x menos f de x para x tendendo a A, pela regra da soma dos limites, é limite de g de x para x tendendo a A mais limite de menos f de x para x tendendo a A. Agora, usando a regra da multiplicação por constante, limite de menos f de x para x tendendo a A é igual a menos 1 vezes limite de f de x para x tendendo a A. Substituindo cada limite, ficamos com o limite de g de x menos f de x para x tendendo a A igual a L2 menos L1. O que isso significa
é que para todo epsilon maior que zero existe delta, tal que se zero é menor do que o valor absoluto de x menos a, que é menor que delta, então automaticamente o valor absoluto de g de x menos f de x menos L2 menos L1 é menor que epsilon. Ou seja, a sentença tem que ser verdadeira para uma escolha de epsilon igual a L1 menos L2. Veja que eu posso fazer isso, já que L1 menos L2 é maior que zero, por hipótese. Bom? Assim, ficamos com o valor absoluto de g de x menos f de x menos L2 menos L1 menor que L1 menos L2. Como A é menor ou igual ao valor absoluto de A, temos que g de x menos f de x menos L2 menos L1 é menor que L1 menos L2. Com um pouco de manipulação algébrica, veja que isso nos leva a g de x é menor que f de x. Isso contradiz a nossa hipótese de que f de x é menor ou igual a g de x em todo o intervalo i. Ou seja, temos que negar que L2 é maior que L1, o que nos leva a L1 menor ou igual a L2, certo? Agora vamos colocar na nossa hipótese uma função h de x que é sempre maior ou igual a g de x em i. O que podemos dizer é que se o limite de f de x para x tendendo a for igual ao limite de h de x para x tendendo a, que é igual a uma certa constante L, isso nos obrigará a ter limite de g de x para x tendendo a também igual a L. Para verificar esse resultado, observe que ao usar o resultado anterior em f de x e g de x, ficamos com limite de f de x para x tendendo a é menor ou igual ao de g de x para x tendendo a, o que equivale a limite de g de x para x tendendo a é maior ou igual a L. Agora, usando g de x e h de x, ficamos com o limite de g de x para x tendendo a é menor ou igual ao limite de h de x para x tendendo a, o que equivale a limite de g de x para x tendendo a é menor ou igual a L. Juntando L menor ou igual a limite de g de x para x tendendo a, que é menor ou igual a L, só nos resta como opção considerar que o limite de g de x para x tendendo a é igual a L. O nome desse resultado é o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche. Vamos ver algumas propriedades relevantes desses limites infinitos, mas não vamos demonstrar aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito mais longo do que já está. Isso vai ficar a cargo do livro-texto, tá bom? Vamos considerar que o limite de f de x para x tendendo a é L, e o limite de g de x para x tendendo a é infinito. Aqui o a também pode simbolizar mais infinito ou menos infinito de acordo com a notação vista anteriormente. Então podemos dizer que, primeiro, limite de f mais g de x para x tendendo a é infinito. Segundo, limite de f vezes g de x para x tendendo a é infinito se o sinal de L é positivo, menos infinito se o sinal de L é negativo e indeterminado se L é igual a zero. Terceiro, limite de f sobre g de x para x tendendo a é nulo. Finalmente, se a gente trocar o limite de g de x para x tendendo a para menos infinito, precisamos apenas trocar o sinal de maneira apropriada nas expressões acima. Veja só. Então, pessoal, é isso. Acabamos essa aula aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.